conformidade e a influência? Pode e tem. Todo ser humano, da mesma maneira que a gente explicou na semana passada, das 5 linguagens de amor, que cada um de nós temos uma primordial, uma secundária, mas temos as 5 dentro de nós e precisamos desenvolver as que nós não temos para aprender a lidar com as pessoas do nosso dia a dia, porque talvez as pessoas tenham um perfil diferente, uma linguagem de amor diferente. Na teoria comportamental também é assim. Não é porque eu, a Letícia, já falando de mim, sou dominante dentro do que vocês vão entender aqui, que eu não posso entender e aprender a lidar com uma pessoa que é estável, conformista, primordial como conformista, o estável e secundário, vice-versa, que o Alex se enquadra. O que nós vamos passar para vocês aqui é algo bem raso, mas é interessante vocês marcarem. Por quê? Porque amanhã ou depois, quando vocês estiverem lá fora, buscar mais conhecimento sobre isso. Para a família que está em casa, buscar entender mais sobre isso. Entender o quê? Como cada pessoa se comporta, porque ela age como age, o que é bom, o que é ruim, como lidar com essas pessoas em cada perfil comportamental. Porque quando eu sei e identifico o meu, existe várias maneiras de você fazer esse estudo, tem algumas dinâmicas, tem alguns questionários que você vai respondendo e no final ele te dá um retorno e aí você enxerga quem é você em cada perfil. Então, o que acontece? Quando tiverem essa oportunidade, busque fazer essa avaliação para vocês se identificarem. Claro que no que a gente vai colocar aqui, muitas delas vocês vão identificar como positivo ou negativo dentro de cada perfil. Mas o legal para você ter uma clareza é você fazer esse questionário, e ele tem de forma gratuita na internet. Tem vários profissionais que fazem aplicam essa pesquisa, né, com uma pessoa através de perguntas, e nas respostas vai chegando a esse objetivo de identificar. Vamos lá? Pode falar, tá muito bem. Ah, então tá bom. Tá aqui do ladinho, só pescoçando. Tá bom. Só admirando. Então tá bom. Então vamos lá. O que acontece, a gente já explicou em outros momentos aqui, tá? Primeira coisa que eu sempre gosto de deixar relatado é que assim, pessoas hoje, né, na idade que está hoje, até os 12 anos de idade, com quem a gente conviveu, 80% nos reflete quem somos hoje. Então, pare e faça uma análise de como você age hoje, o que você faz. 80% disso é do que você viu, ouviu e sentiu até os seus 12 anos de idade com quem você conviveu. Isso é muito sério, porque se você ouviu que você era ruim, que você não merecia nada, que você fazia tudo errado, que você quebrava tudo, que você estragava tudo, que você era ceboso, relaxado, porco e por aí vai as comunicações, que os adultos não têm noção o quanto isso influencia na fase adulta. Pare hoje e reflita sobre isso e saiba, fazer uma reprogramação dessa experiência que você viveu até os 12 anos é fundamental para você ter uma vida mais tranquila a partir de agora. Porque muitos, de forma inconsciente, sem ter essa clareza, carregam esse sentimento de incapacidade, de não merecimento, de impotência, de não ser amado, por coisas que ouviram. E as pessoas faziam isso por mal? Não, por ignorância, que a palavra ignorância é a falta do conhecimento. Então achava que dar um grito, dar um tapa, puxar a orelha, não fazia mal nenhum. Só que isso, ao longo dos anos, vai trazendo para a pessoa o sentimento que ela não é importante. Se você tem um perfil comportamental de uma forma e os adultos com quem você convive não entendem sobre perfil comportamental, vai achar e olhar você como um desafiador, vai olhar e achar que você está fazendo aquilo só para provocar. A pessoa não vai ter clareza que as suas atitudes, o que você está fazendo, é porque isso já está em você. Já faz? Hoje tá. Tá braba a coisa. Hoje está querendo dar pane em todos os aparelhos. Olha, tá vendo? Internet hoje. Não é sempre que sai tudo como planejado, né? A gente planeja sempre algo, mas tudo sai às vezes invertida a situação. E aí vem um outro detalhe, como a gente lida com tudo isso, né? Porque hoje foi um dia que a gente chegou mais cedo do que normalmente a gente chega,
com tempo suficiente para resolver. Vamos ver se ele vai ligar. Vamos ver se ele vai resolver funcionar. Consegui desligar, agora tem que dar um tempinho para voltar aí. Então, assim, as experiências que a gente carrega ao longo dos anos, isso também influencia muito em quem nós somos e como nós agimos no nosso dia a dia. Então, o que a gente vai falar sobre perfil? Primeiro passo, para você buscar identificar o seu perfil, tá? Ou em qual deles você mais se encaixa, mas também para você entender o perfil das pessoas que você convive. Da esposa, da mãe, do pai, dos filhos, porque às vezes você usa, né, a atitude do outro como um gatilho para suas recaídas. Por quê? Ah, fulano está me desafiando, fulano está me provocando, fulano está me atazanando. Só que é o perfil daquela pessoa ser daquele jeito. Se você não aprender e se ela não buscar desenvolver para mudança, ela vai continuar errando e fazendo do mesmo jeito. Só que você vai continuar sendo refém disso a vida inteira. Quando você identifica que aquela pessoa, o perfil dela é daquele jeito e ela não quer adquirir conhecimento para mudança, você tem que começar essa mudança em você para entender e respeitar e criar uma barreira de não permitir que a dominância daquela pessoa, a influência daquela pessoa ou até mesmo a instabilidade dela tire a sua paz. Porque quando a gente não tem essa clareza, a gente acaba deixando que os de fora perturbe o nosso interior com tudo isso. Então, o que a gente precisa? Olhar as experiências que a gente teve lá atrás, tá? Isso tá na nossa memória, sim. O que a gente tem que fazer? Qual que é o significado que tem na minha memória isso? Eu preciso ressignificar. Então, quem aqui já tem caneta e papel, quem vai ganhar hoje caneta e papel, quem não tem, peça uma folhinha emprestada para o amigo, semana que vem você vier de novo, você vai ter seu caderno, você vai passar para o caderno. Coloque lá, comece a buscar quais os significados que eu tenho dentro de mim, que me machuca, que me magoa, que me incomoda, entendeu? Vai colocando aí, quais as dores que eu carrego, e assim, quem não está marcando, depois pega com os meninos que marquem. Façam, vocês têm tempo para isso aqui. A hora que vocês pegam o caderno, sente, tem as mesas aqui. O que você marcou? Fala para mim, que aí a pessoa que marcou, além dela estar dividindo com você o que ela marcou, e você vai anotando do seu jeito, você vai entendendo, você vai lembrando do que você ouviu da gente e vai ficando mais registrado ainda no caderno. E assim, pega esse caderno, sempre leia, releia. Mas o importante é o significado que eu tenho das dores que eu carrego, de rejeição, de abandono, de desprezo, de não merecimento. Qual sentimento que isso me causa? Eu preciso dar nome. Eu tenho certeza que vocês já passaram por reuniões aqui dentro. Se não passou, vão passar por reuniões que você tem que ter clareza e dar nome para o sentimento que você está tendo. Porque se você não tiver conhecimento qual sentimento, você vai fazer um monte de coisa errada, achando que é um sentimento, mas é outro que está dentro de você. Então, quando você consegue ter... Por que tem muita gente que não sai da zona de acomodação, como a gente chama? Alguns falam zona de conforto, né? Eu chamo de zona de acomodação. Porque sair da zona de conforto, de acomodação, você vai ter que gastar uma energia e conhecer algo que você ainda não conhece. E o nosso cérebro, ele não quer o desconhecido. Tudo aquilo que ele já está viciado, já é normal, já é conhecido, é o que ele quer. Porque buscar conhecimentos novos, adquirir conhecimentos novos, ter que trabalhar a minha mente para entender sobre sentimento, significado, isso vai ter que gastar energia. E o meu cérebro, ele não quer, ele é preguiçoso. Por que as crianças, até uma certa idade, eles têm muito mais facilidade de aprender, de pegar, de lidar? Chega numa certa idade e já não vai tendo mais a mesma disposição. Porque eles não têm as preocupações, o sentimento de um monte de coisas negativas que o adulto vai acumulando e guardando e não dá descarga para ir embora. É que assim, a criança, o que ela acontece? Ela tem o seu coração puro, certo? O coração da criança, ele é mais blindado. A parte espiritual da criança está mais protegida, entendeu? Ela está mais ali ligada direta com o poder superior ainda, o laço está mais fortalecido. Então o que acontece? Ela ressignifica muito rápido a maioria das coisas que acontecem com ela. Ela não pega para ela um significado ruim, uma experiência ruim que acontece na vida dela, ela desmemoriza muito rápido.
Essa é a tendência na criança, ok? Algumas coisas ela pode gravar e machucar ela e ficar gravado, mas qual que é a maior tendência? Se ela não conseguir eliminar, ela joga para o inconsciente, entendeu? Mas, enfim, na grande maioria, ela consegue se desprender rapidamente. Então a criança ela não fica guardando o quê? Sentimentos ruins, ela não fica guardando memórias ruins com facilidade. Já nós adultos, a gente já está o quê? A gente já está contaminado pelo quê? Pelos desejos da carne. Então quer dizer, a nossa tendência é guardar com muito mais força, com muito mais vitalidade as coisas ruins, as experiências ruins, do que as boas. Entendeu? Porque o meu coração já está menos blindado, a minha ligação com o poder superior já está mais fragilizada na minha fase adulta. Então tem essa grande diferença aqui. E aí, se você me dá licença, eu queria explicar só para você ver. A gente vai entrar agora, por causa até do tempo, a gente já vai entrar agora direto para falar. É o DISC, dominante, influente, estável, conformista. Beleza? E aí, por que vocês vão entender isso daqui, ó, com mais clareza, quando a Letícia fala que a gente, 80% dos nossos bloqueios, a gente é adquirido na nossa infância. Vocês vão entender que o perfil comportamental da Letícia foi desenvolvido pela maior vivência com a mãe, e o meu perfil comportamental foi desenvolvido com a maior vivência com a minha mãe. Só que a minha mãe tem um perfil que é igual ao meu hoje. E o da Letícia, a mãe dela tem um perfil que é igual ao dela. Entendeu? Então vocês vão ver que, por exemplo, eu e o Alex somos em 4 irmãos, tá? Então eu e o Alex sou o caçula, e a experiência que eu tive dentro da minha casa foi diferente da experiência dos meus outros 3 irmãos, que a distância de idade era maior, era mais distante. Então eu vim muito depois. Então quando eu comecei a ficar com 5, 6 anos, os caras já estavam batendo os 18. Então assim, os caras já estavam num outro nível. Então a experiência deles foi diferente da minha. Tanto que hoje os 3 irmãos têm o mesmo perfil comportamental. E aí eu vou explicar o porquê. E o meu é completamente diferente, tá bom? Mas tudo através do quê? Da experiência que eu vivi com a minha mãe e com o meu pai. Foi desenvolvido. Nós, seres humanos, nós temos esses 4, tá? Você imagina que o seu corpo é dividido em 4. Então você tem um pouco de dominante, um pouco de influente, um pouco de estável e um pouco de conformista. Porém, o que vai desenvolver, qual vai ficar à frente, porque sempre um tem a porcentagem maior. Lembra que a gente explicou a semana passada a linguagem do amor? Que todos nós temos as 5, só que a gente desenvolve sempre 1 ou 2 mais forte. Aqui é a mesma coisa, 1 ou 2 sempre vão ser mais fortes. E a gente vai desenvolvendo através da experiência, que vai criando a memória, que vai criando o significado, que vai criando o sentimento e vai gerando a crença. A crença em quem eu acredito ser hoje. Tá bom? E aí, só para reforçar, essas crenças, quando a gente fala, não tem nada a ver com a parte espiritual ou religiosa. São crenças, é tudo aquilo que eu creio como verdade ou mentira. Por ser um quadrante, existe aquele que ele falou, vai ter sempre essa divisão de ter um mais uma, por exemplo, o dominante maior. Não, ele pode cruzar, já entendi sua pergunta. Não é que é na ela fala assim, sequência. existe disfunção, de repente um quadrante bem pequeno, dominante pequeno, Sim. conformismo o resto tudo maior. Pode acontecer. Pode, a disfunção. porcentagem não, isso varia de ser humano para ser humano e das experiências. E quando a gente fala de memória, para ficar bem claro, 80% do que somos hoje é daquilo que a gente viu, ouviu e sentiu até os 12 anos de idade. Aí alguns podem dizer assim, mas vocês acabou de falar que a criança, eles têm um coração mais puro, eles não guardam, eles ressignificam muito rápido. Só que as comunicações, as agressões, as palavras vai para o inconsciente, que depois dos seus 15, 16 ali, eles inconscientemente, não tem clareza, mas ele já está tão reforçado na mente que a pessoa começa a desenvolver as mágoas, as raivas, os rancores, mas ressignifica na fase da infância, quando ele passa por alguma coisa agressiva, só que fica no inconsciente.
Então, por muitos hoje adultos não conseguem ter acesso a essas memórias, vamos se dizer, mas está lá instalado. Então, encontrar onde está instalado e ressignificar isso, desinstalar e instalar algo novo, uma experiência, uma vivência nova, mesmo que a pessoa não esteja mais entre nós na carne, você pode trabalhar o auto-perdão. E não é pelo outro, é para você mesmo. E aí vocês vão entender isso também. Vamos lá? Vamos lá? Você fala aí. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos lá. Dominância. Influenciar é diferente de manipular. Manipular, certo, galera? A Tá bem claro. gente influenciar as pessoas é diferente, isso é legal da gente falar aqui no começo, que ter influência é diferente de manipulação. Né? Você ser uma pessoa influente é você o quê? Você conseguir trazer todo mundo para a sua energia positiva, tá? Não é você buscar gerar uma influência para o lado negativo, não. Ser influente é eu conseguir trazer a pessoa para a minha sinergia positiva, para o meu sistema de energia positivo. Isso é influenciar. É o quê? Através da minha comunicação, através do meu comportamento, através das minhas ações positivas, eu trazer a galera junto comigo. A galera pegar e falar, pô, que legal, velho, esse cara ele é brincalhão, ele me diverte, ele me faz me sentir bem, ele me dá moral, ele faz eu sentir o quê? Autoestima. Importante. Você entendeu? É como se fosse se eu estivesse numa empresa e em vez de eu ter inveja daquela pessoa, eu ter admiração por ela. É admiração. É uma pessoa influente, é aquela que eu admiro. A pessoa que eu tenho inveja. Aí, é mais ou menos. Aí se você tem inveja, você vai olhar aquela pessoa como um baba, né? Vamos dizer, para não terminar a frase. Você vai olhar ele e você vai ficar, não, você é um puxa-saco, eu não sei o quê. Não, aquela pessoa ela é influente de forma positiva. Entendi. Às vezes a pessoa não está conseguindo enxergar isso. Aí gera inveja, gera um monte de coisa. Então a manipulação ela é diferente, porque o que a gente mais ouve das famílias é: você não conhece fulano, ele manipula demais da conta. Aí eu falo, manipula quem aceita ser manipulado. Se você for buscar conhecimento, você vai entender se ele está agindo com a manipulação ou se ele está buscando influenciar você a buscar conhecimento. Quantos aqui já pediu para a família buscar conhecimento sobre a dependência química? Será que a família foi atrás? Tem um monte de mãozinha levantada para as famílias que estão vendo. Não é só eu. A família, não, você que tem um problema, você que é o doente, eu não tenho nada. Então ninguém olha as suas próprias dificuldades, vamos dizer assim. Mas vamos lá, dominante, Alex. Então também essa parada. Está bem compreensível essa parte do influenciamento, para você ver que todos nós temos. De alguma maneira, a gente sempre influencia alguém. Então só para isso eu queria dizer, para vocês entenderem que mesmo se a pessoa for uma pessoa dominante, ela tem a sua parte ali, a sua porcentagem de influenciador. De uma maneira ou de outra, tem. Sacou? Então é isso. Dominância, eu vou deixar a Letícia falar. Não, é melhor você falar disso. Não, você. Não, eu sou a dominante, mas você que me enxerga melhor do que eu mesmo. Deixa que no seu eu falo, querido. Vai chegar o seu daqui a pouco. Quem é o dominante e quem é o dominador agora? Rapaz. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, deixa eu falar. Não sei se eu estou errado, me corrija, até para não confundir. Como dominância tem essa questão de conflito, a influência é uma palavra mais correta, porque a fluência é a pessoa que pode transitar de qualquer ambiente sem alterar a vibe, como você falou ali, de sinergia, né? Sim. A gente vai falar o dominante, o próximo já é sobre o influente. A gente vai falar é diferente mesmo. É diferente. O DISC é o D de dominante, o I de influente. Então vai ter já. Agora o Alex vai explicar um pouquinho dos pontos altos e ponto baixo de quem é uma pessoa com o perfil dominante. Obrigado. É isso aí. Então vamos lá. A pessoa dominante, o que ela quer fazer? Vamos lá. Ela quer dominar, Por certo? cima, ter razão. Exercer o controle. Ela quer estar sob controle a toda hora, a todo instante, sobre tudo, certo? E quando não consegue, Quando não consegue, você já viu alguém bravo? Então, alguém aqui se sente mais ou menos dentro, né, um leve toque desse perfil aí de dominante, de querer estar no controle de tudo,
ele está ali, ó, tipo, ó, tudo comigo, mata no meu peito. Eu tenho. Vamos lá, tem A que frase assumir, que o tem que dominante levantar a mais mão. gosta. Tem que levantar a mão, certo? Peguei nada certo. Escuta aí. O dominante, normalmente, velho, é aquele cara que é o seguinte, não tem tempo ruim. Ele só chega e fala o que tem que ser feito. Eu tô Joga aqui. pra mim que eu resolvo. Isso é uma frase que o dominante ele exerce muito no dia a dia dele, certo? Ele, velho, ele quer ser o capitão do jogo o tempo inteiro. Mesmo no vestiário, mesmo na hora da brincadeira, qualquer situação que for, ele quer ser o capitão. E é por mal? Não. Só é pelo quê? Por esse perfil que foi desenvolvido nele, através de uma experiência lá na infância. Então, quer dizer, ele desenvolveu maior parte como dominante. Só que o que acontece? Tem o alto dominante e tem o baixo dominante. Também tem isso. Entendeu? Então, assim, eu posso ter a minha parte de dominância maior dentro dos 4 perfis, porém, a minha parte dominante ela pode não ser alta. Ela pode não ser tão agressiva. Você entendeu? O autodominante, ele se torna muitas das vezes agressivo para o convívio social. Agressivo em que sentido? Velho, ele é tão resolvedor de tudo, ele é tão, cara, autoestima lá em cima, de eu chego, eu resolvo, é o seguinte, eu mato a bola, faço o gol, bato escanteio, como lateral, e ainda ensino o técnico como é que faz, que as pessoas acham que esse autodominante é o quê? É uma pessoa agressiva, é uma pessoa arrogante, soberba, pra frente demais. Você entendeu? Então tem essa tendência aí. Então o autodominante, o que ele vai ter mais? Ó, ele vai ser mais ousado, ele vai ser mais direto, ele vai ser mais competitivo e ele vai ter muito foco em conquistar resultados. Então o cara que tem esse padrão autodominante, velho, sai da frente. Entendeu? No começo do relacionamento eu confesso que eu sofri um pouquinho. Por quê? Cara, era embaçado. Qual que era o meu sentimento? Cara, essa mina tá fazendo isso pra me provocar. Ela tá me tirando. Tá mentira. Entendeu? Ela tá me tirando, ela tá fazendo isso pra provocar, ela tá levando uma comigo, ela tá me testando. Então esse era o começo do relacionamento nosso. Não era, cara, pra caralho. Ele não comia o que ele queria, Porque é o ele comia o que seguinte, eu queria velho. que ele comesse. Tinha que comer o que queria, tinha que beber o que queria, porque ele fez, não, mas é assim. Não, peraí, o gosto é meu, não, mas é desse jeito Eu que a gente quero vai feijão fazer. por baixo do arroz. Não, você vai comer o arroz por cima. Tá certo. Não. Quando você fez esse detalhe, ela procurou se esconder atrás dele. Eu fiz Quando aqui você fez assim, esse detalhe, ela procurou se esconder. Já deu pra entender. Alguém, por acaso, já viveu isso num casamento, aí, num relacionamento conjugal? Começa a se identificar. Eu sou assim. Legal, você é assim. Ela é assim. Eu sou assim. Olha isso. Minha companheira também. Ela era assim. Olha isso. Então, o que é legal, gente? Hoje, com os estudos, a gente consegue o quê? Ler a mim primeiro, e depois eu leio ela, e vice-versa. Ela consegue se ler e também ler eu. Para quê? Para a gente ajustar o jogo, né? E não ter tanto impedimento, entendeu? Não ter tanta briga, não ter tanto disputa, não ter tanto quem vai mandar, quem é o chefe da casa. Não. A gente hoje consegue o quê? Se comunicar melhor dentro do quê? Do entendimento de ela sabe que é o perfil dela e ela sabe qual é o meu e vice-versa. O baixo dominante, o que acontece? Ele gosta de dominar, porém ele não é tão agressivo. Então o baixo dominante, ele tem o quê? Ele é mais cooperador, ele é mais moderado, ele é mais diplomático e ele é mais modesto. Então assim, ele quer assim, você percebe que ele está no comando, você percebe que ele está à frente, só que vocês conseguem entender que é de uma maneira mais menos agressiva, uma maneira mais passiva. O lado diplomático, ele consegue chegar em mim e falar, olha, é o seguinte, nós precisamos fazer isso, por quê? Porque a gente vai obter o resultado assim, assim, assado. Então essa é a melhor estratégia, beleza? Acabou, ele dominou o jogo de maneira diplomática.
Ele não chegou em mim e falou é o seguinte, vai ter que comer um feijão por cima do arroz e é desse jeito. E pronto, acabou. Pronto, acabou. Então vocês conseguem, tá clarificado para vocês Tá. essa divisão dominante alto e dominante baixo? Sim. E no emprego, quantas vezes a gente acha que as pessoas estão fazendo alguma coisa para provocar a gente no emprego, né, no trabalho, na empresa, e não é por mal, cara. É simplesmente que o perfil daquela pessoa é sim, velho, é meter a faixa de capitão, velho, matar a bola no peito e resolver o jogo. Ela não está fazendo aquilo porque ela está querendo desmerecer o companheiro. Ah, ele é menos que eu. Não, simplesmente é algo muito forte. O processador dela é mais avançado do que os outros perfis. Realmente, o dominante, cara, por isso que ele vem na frente, por isso que ele vem o D na frente ali do disco, porque ele está na frente de todos. O dominante, ele chega chegando. Os outros, todos têm uma diplomacia, uma certa diplomacia, mas o dominante, cara, é tiro, porrada e bomba, principalmente o alto. Mas tem pessoas que podem ser dos dois jeitos, porque eu sou assim. Eu sou dominante com o meu serviço, sou um trator, mas meu serviço na minha firma. Mas sou uma casca de ovo, voltando atrás. O meu emocional eu sou muito fraco. Eu sou um trator de um lado e fraco de outro. É por isso que a gente está falando. E tem dos dois, você tem que buscar o equilíbrio ali e saber o momento. É o que eu venho fazendo na minha vida hoje. Então, quando a gente começou o nosso relacionamento, isso não é só com a Alex. Era eu, a Letícia. E muitas pessoas que tinham um grau de intimidade maior falavam para mim, falava, Letícia, a sua maneira de chegar nos ambientes, no lugar, você chega, isso é do dominante, de chegar dominando o espaço, a situação e pá, não conhece ninguém, oi, como é que você tá com você, sei o quê, e já fala da gordurinha de um, já fala da careca do outro, é o jeito dele. Só que os outros, se tá nos outros perfis, vai olhar e falar, que pessoa pra frente, que pessoa indesejável, que pessoa chata, e muitas vezes eu fui taxada assim, só que o dominante, o que ele tem? Ele não é de ficar guardando magro, o dominante ele domina a situação, ele não é de ficar literalmente se apegando a certas picuinhas pequenas. O que tem que fazer? É largar isso para trás, esse sentimento, essa situação, essa pessoa? Vai embora. Isso é de um dominante que ele é alto, só que como que eu vou desenvolver o meu dominante baixo? Trabalhar a diplomacia, entender que eu não estou na razão sempre, que não tem que ser só do meu jeito, que o outro também tem querer, que o outro também tem vontade, que vale também o desejo do outro, não é só do meu jeito. Quando o Alex coloca aqui que o dominante, ele quer bater matar a bola no peito, fazer o gol, tá no escanteio, fazer todas as paradas, significa o quê? Ele esquece dos outros jogadores que fazem parte do time, que dá dentro do campo também. Ele quer estar lá no lugar do técnico, ao mesmo tempo ele quer ser o goleiro para defender, ele quer fazer tudo. E consegue fazer tudo? Não, e sofre demais. Nós que somos dominantes sofremos, porque quando sai do nosso controle, a gente pira o cabeção, porque a gente não consegue admitir. Isso que você falou agora da questão de aguentar o tranco do dominante, mesmo para o baixo funciona. Eu me identifiquei mais no baixo. Lembra que muitas vezes antes de conseguir minha promoção, eu sabia a estratégia, como ele falou, e eu falava assim, eu acho Foca que... no resultado. Eu ainda falava, acho que por aqui é melhor. Eu tinha certeza que dava certo. Eu falava, acho, porque eu não queria impor. Sim. Aí deu errado, tentaram a minha, deu certo. Não fiquei, dava certo. Eu fiquei tipo, ó, beleza. Não fiquei chateado quando não deixaram, e quando deixaram, finalmente, vamos bola pra frente. Isso aí. Então tem essa resiliência do dominante. Eu achei engraçado o seu dominante. O seu dominante você falou, o Alex fala de você é dominante tal causa. Só que depois chega na festa você é igual a mim. Conversa com todo mundo, fala isso aqui. Só que tem dominante que é dominante, chega na festa, fica emburrada e a gente é dominante, né? Só que assim, isso é ter um controle, né? Ter um controle, saber identificar, porque eu identifico hoje. Quando eu identifico muito porque eu tenho um radar aqui do lado me ajudando muito. Por quê? Porque às vezes quando a minha dominância quer tomar conta, o Alex, com a instabilidade dele, já a gente vai explicar o que é uma pessoa na estabilidade e no conformismo, ele chega e ele me mostra, ele fala, seu dominante está gritante. Aí eu, peraí, eu tô querendo tomar conta, aí eu dou um passo para trás, deixa eu me autocontrolar, deixa eu entender a minha dominância, por que eu tô querendo que seja só do meu jeito, deixa eu sair do ambiente, eu volto que já tá pronto, porque às vezes eu quero ficar ali para resolver, mas se eu deixar, alguém vai resolver. O problema do dominante é ele não confiar nos outros.
O dominante acha que é só ele, do jeito dele, que vai ficar bom. Se outro fizer, o resultado não é o mesmo. E às vezes, se você sai do ambiente, você volta, o resultado às vezes está melhor do que o que você imaginou como dominante. Mas não, você queria estar ali junto fazendo. Dá pra ver esse processo, depois o pessoal da família pode até rever no vídeo aí mais pra frente. Você brincou de se esconder, mas deu pra ver o seu ombro turvando. Você sabia que ia entrar no assunto, você... Puta, Sim, é verdade. esse segredo. Aí vamos lá. Seu corpo tava reagindo, é Aí sensacional. vamos lá para mostrar. A gente gosta quando cutuca numa ferida da gente? A gente não quer. Por que as famílias têm dificuldade de participar da reunião, de assistir? Porque tem um monte de família que assiste uma, dá uma pisadinha no calcanhar. Não vou assistir mais não, porque vai pegar mais em mim. Eu não quero. Então, Isso sem perceber. Sem perceber, consciente, não é com clareza. É exercício, igual academia, vai queimar, vai doer. O nosso cérebro, isso é legal, ele é um músculo. Tá? Quem vai para academia e quer desenvolver um certo tipo de músculo, o nosso cérebro ele também é treinável, ele também tem essa musculatura. Precisa de treino para criar essa resistência. Bora lá, Alex. Só. Mesmo o Alex falando pra você aceita? Hoje eu aceito. No começo empinava a carroça, vontade de fechar a mão e... Legal. Muitas das vezes ela não aceita imediatamente. É, na hora Mas ela ouve e depois ela processa. Entendeu? Mas por que hoje ela ouve e vai processar? Por causa disso daí, por causa de estar adquirindo conhecimento. Entender que esse lado dela é muito forte e que o que acontece? Ela precisa ouvir, porque se eu estou falando, é sinal de que eu estou enxergando e estou percebendo que ela está se atrapalhando, a dominância alta dela está começando a atrapalhar ela em alguma situação. E atrapalha o relacionamento, Entendeu? e atrapalha a convivência com o filho, atrapalha com as outras pessoas. Mas normalmente, e vice-versa, tá? Mesmo eu também não sendo um cara dominante, o que acontece? Quando ela fala algo que eu preciso ouvir, que tem a ver com o meu perfil, eu também, não é fácil ouvir. Ninguém é fácil, entendeu? Dói. Então assim, só que quando você começa a ter conhecimento e buscar estudar, a dor é diferente. Você sabe que você precisa ouvir aquilo lá, você precisa sentir aquela dor para você o quê? Fazer alguma mudança. Ressignificar. Essa é a grande dificuldade, das pessoas saber que elas precisam sentir um pouquinho de dor, na maioria das vezes, para o quê? Para ela conseguir fazer a alteração na rota. Isso é assertivo, né? Entendeu? Ser clarificado, assertivo. Do jeito de mostrar para o outro que ele... Exatamente. Então vamos lá, ó. A baixa dominância tem que desenvolver o que, Letícia? Discordar quando necessário, tá? Precisa disso. Se impor e expor as suas ideias e opiniões, porque às vezes na baixa dominância a pessoa acaba não fazendo isso. Ela não consegue expor, ela não consegue deixar clara a opinião dela. Apresentar-se de forma mais segura. Quem tem baixa, você acabou de falar. O ponto da dominância sendo baixa, você sabia que estava certo, você dava uma ideia no trabalho, os outros iam um monte de caminho, quando não dava, via para o seu e dava certo. Você precisava se impor mais, você precisava se sentir mais seguro e ter mais clareza e bater mais firme, de uma forma não agressiva, mas com mais certeza, porque o seu lado dominante ia acabar, se não tivesse um outro dominante ali, eles iam aceitar a sua ideia antes de ter um monte de gasto e prejuízo com as outras ideias até aceitar a sua. Então você, quando tem baixa dominância, você precisa desenvolver, se impor mais, ser mais seguro de si e falar, e quando você tem essa clareza de estar certo, ir até o fim. E demonstrar mais interesse pelas decisões dos outros também. Porque às vezes o outro fala, como você falou, eu tenho certeza da minha, dos outros está errada, a dos outros está errada, eu não vou nem na moral. E aí você não, isso para você, não, você tinha que demonstrar. Porque não demonstrar interesse pela opinião do outro, você ia conseguir mostrar que a sua estava certa. Que você estava, que o seu caminho era mais fácil, mas às vezes o outro fala, é mesmo, e aceitar. Mas se você não mostrava interesse, você não mostra quando você tem essa baixa dominância, você deixa se lascar lá e depois não vir atrás de mim. Então precisa saber se posicionar em cada. No alto, pode falar. Você vai entender que o meu perfil e o seu é muito bom. Vamos chegar já, vamos lá. Autodominância. O que o autodominante precisa, gente? Vamos ser sinceros. Ó, ele precisa ser mais paciente e empático. Cara, coisa que no começo do relacionamento, zero, não tinha nada disso. Entendeu? Menos. Ela era bruta ao extremo. Então, quer dizer, ele precisa dividir mais as decisões. Então é o seguinte, autossuficiente ao extremo. Entendeu? Ele queria resolver tudo e ponto, acabou.
Aí o que precisa mais? Cooperar mais e mandar menos. Você consegue entender que tem tudo a ver, olha lá, competitividade com, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, modesto, moderador, olha lá. Então o que o alto tem? Não tem aqui, ó, ele não é moderador, ele não é modesto. Então o que acontece? Ele não divide suas decisões, ele não coopera muito, entendeu? E ele principalmente não divide tarefas. E muito menos ouvir. Então olha as coisas que o autodominante precisa: ser mais paciente e empático, dividir mais as suas decisões, cooperar mais e mandar menos, e ter ouvidos. Ouvir o que o outro tem para falar. Então isso daí, quando a gente busca trazer hoje aqui para o relacionamento conjugal, por quê? Porque a maioria é casada. Entendeu? Então quantas das vezes a companheira não está fazendo algo e você está achando que ela está fazendo para te irritar? Então não é. Simplesmente não está conseguindo ter a mesma linguagem dentro de casa. Um não consegue compreender exatamente o outro. Qual é o perfil dele? Para poder o quê? Se alinhar. Então olha quanta informação não tinha nos lares. E olha que engraçado, hein? Essa teoria aqui, ó, esse estudo, cara, ele já existe desde 1928. Não é de hoje, né? Não, vai fazer 100 anos, velho. Olha pra você ver como por isso que eu falo, que as famílias vivem no mundo da ignorância total, velho. Total. Ele é de 1928 e as famílias até hoje não tem 5% das famílias que tem esse conhecimento. Olha que ignorância bruta, velho. É estudar sobre E pessoas. que traz o que? Dificuldade na nossa vida no de hoje. Mas aí eu falo, é culpa dos pais? Não olhe por esse lado. Olhe que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Mas você que está aqui hoje assistindo essa aula, você pode fazer diferente. Você pode começar a mudar. Você pode voltar para casa já sabendo qual é o perfil da sua esposa, qual é o perfil dos seus pais. Quando você fala, opa, vou aprender a lidar com esse camarada aqui, ou com essa camarada. Entendeu? E a família que estiver assistindo também vai poder compreender melhor. Que muitas das vezes o DQ não está fazendo aquilo para te provocar, mas sim porque é um sistema que ele tem, é o perfil que ele tem, e ele age muito naturalmente. Ele não consegue ter clareza de como é o perfil dele. E aí você em casa também não tem, e aí acha que um está fazendo para provocar o outro. Entendeu? Agora a gente vai chegar, vai falando, porque eu vou Vamos lá. Influência, tá? Pode falar. Mas depois de 90 dias e meio de nada aqui, ela também pode ter mudado o perfil dela lá, né? Então, aí acontece, não é mudar o perfil, ela pode buscar conhecimento, adquirir conhecimento e mudando os comportamentos, né? É perfil comportamental. Então o perfil da pessoa é aquele. O meu perfil é de dominante. Só que eu preciso desenvolver uma mudança no meu comportamento dentro do meu perfil. Aí vem para lascar a vida do meu marido. Eu sou uma pessoa dominante, em primeiro lugar, com a descendência para influências. Vocês perceberam se ela gosta de falar, gesticular, se não tem a voz, já um tom de voz, entendeu? Já é ela deixando na discussão. Parece o coronel, bicho. Mas vai chegar a vez dele. Se não dá tempo, eu vou pedir pro Bertelli meia hora para falar na vez E dele. ouvindo assim, parece que o pratinho de arroz com feijão ou feijão por cima por baixo funciona mais para você, né? Legal. Um pouco mais rápido. Então vamos lá. Influência, tá? Influenciar a ação, né? Persuadir, como as pessoas costumam dizer. Para o dominante, você fala algo para o dominante, é assim, ó. O que tem que fazer? O dominante, a pergunta para o dominante é assim: o que tem que ser feito? Vou lá e meto as caras e faço. Já para o influenciador, a pergunta é: com quem eu vou fazer? O influenciador, ele quer ter pessoas ali para fazer as coisas. Não. Ele não faz sozinho, no sentido, né, quando eles têm autodominância, você passa uma tarefa para o influenciador, ele já sai arrastando um monte de gente junto, ele vai embora, ele quer estar no meio de um monte de gente, a vontade dele é influenciar, fazer faz pouco, mas fala muito e bota todo mundo para trabalhar. Quem chega aqui um pouco antes da reunião começar, puxa o banco, arrasta o banco, hoje o juiz foi da vez. Arrasta o banco para lá, carrega para lá, estica aqui, sobe, quer dizer, o influenciador ele
Ele influencia as pessoas, só que aí precisa entender. Tem pessoas que influenciam de forma negativa, persuade as pessoas de forma negativa. O que tem de alto no influência, amor? Vamos lá. O influencer, cara, ele costuma ser uma pessoa carismática, ele costuma ser otimista, ele costuma ser persuasivo, ele costuma o quê? Ter o seu foco em pessoas, entendeu? Ele não tem foco no resultado, ele não tem foco nele, rapidamente, objetivamente, mas ele foca em quê? Em criar movimentação com pessoas. Então assim, ele é aquela pessoa que o instinto dele é criar o quê? Giro social. Às vezes Entendeu? ele não finaliza Ele o quer começo. ele quer se comunicar. Ele precisa estar comunicando e ajudando a direcionar as pessoas através da comunicação. Então o influenciador ele tem esse lado aí, Alto. né? O alto. Já o baixo, ele costuma, quem tem a baixa influência, vou levantar o dedo que eu tenho. Então o que acontece? Ele costuma ser reservado, ele costuma ser formal, ele costuma ser desconfiado, ele costuma ser concentrado. Entendeu? Então, para você ver, concentrado, normalmente o dominante e o influente, cara, Na parte alta. é muito baixo o nível de concentração. Entendeu? Ele fica desligado de muita coisa. Já a gente que tem essa parte baixa, né, da influência, por quê? Porque os outros dois que vêm a seguir, que é estável e conformista, cara, aí sim, concentração é com essa galera aí. Você entendeu? Então o influenciador baixo é isso daí. Ele já é mais reservado, ele é mais retraído, introvertido. Você entendeu? Ele tem sim, ele pode influenciar as pessoas, só que de uma maneira sutil, leve. Entendeu? Esse sutil leve chega a ser ele consegue delegar funções? Não, ele nem chega nesse nível de delegar funções. Delega. Delega. Consegue. Só que Mas ele tira não- dele. só que ele não chega, vem cá, vamos falar. Ele vai pedir com muito cuidado, com muita gentileza, você poderia fazer isso para mim, por favor? Sabe? Desanimou. Porque a gente precisa, então. Aí o que acontece? Qual é a parte ruim do influenciador baixo influenciador? É que a gente não consegue demonstrar autoridade. Então muitas das vezes a gente não consegue fazer o que você falou aí, vender a nossa ideia de primeira. Por quê? Porque a gente é muito retraído. Então a gente quer ser Desconfiado. a gente quer ser muito educado, a gente quer ser muito gentil. E aí é onde a gente é a parte ruim aí, quem tem a baixa influência. Entendeu? Você é capaz, você pode movimentar e gerar aquelas pessoas, só que você não é bem desenvolvido nessa parte. Então você deixa o quê? A sua autoridade ficar baixa. Entendeu? As pessoas olham e falam, ele não se impõe. Isso é como as pessoas enxergam a pessoa que tem um baixo influenciamento. Esse cara, ele é bom. Poxa, ele fala, a gente sabe que ele está falando as coisas certas. Só que ele não consegue se impor. A sua influência não é o suficiente para impor o que precisa ser imposto. Entendeu? Então vamos lá, desenvolver. O baixo, quem tem baixa influência precisa desenvolver o quê? Falar sobre suas insatisfações. Então, por exemplo, no trabalho, né? E no relacionamento. 2 pontos chaves para a vida de um DQ e de qualquer ser humano. A gente precisa falar mais sobre as nossas frustrações naquele ambiente. insatisfações. Que a insatisfação gera frustração, entendeu? Então eu preciso expor mais. Que é isso daí, é deixar de ser retraído e vomitar mais. Eu preciso fazer isso. Eu não ia falar, mas já que você puxou o assunto, nesse momento que eu me entendo desta forma e percebi que na dicção ativa eu me tornava um pouco mais para fora em uso, sou melhor usando. Porque daí eu consigo O DQ é um perigo. eu consigo falar os meus sentimentos, expor para o outro quando eu estou na ativa. Mas é algo que você precisa desenvolver, porque está dentro de você e você pode usar isso ao seu favor estando sóbrio, estando limpo. Mas às vezes aí vem aquele detalhe para quem gosta do álcool, né? Que é uma frase que diz assim: quando o álcool entra, A
verdade sabe. A verdade sabe que os dois não cabem junto no mesmo indivíduo. Então, assim, para alguns, quando a substância entra, as verdades que ele quer falar e que ele não consegue, aí começa a transbordar. Então, assim, ser mais sociável é quem tem baixa influência, tá? Expor seus sentimentos e emoções e demonstrar mais entusiasmo pelas próprias coisas que sabe que é capaz, né? Quanto a gente precisa vibrar mais? Caraca, eu fiz isso. E a gente não faz. E às vezes a gente vê o dominante, o autodominante, o autoinfluente lá explodindo e você fala, meu, que da hora, velho, esse cara tá comemorando, papapá. Enquanto na verdade eu também poderia estar fazendo aquilo. Mas Só eu não que por eu não ter esse conhecimento, eu não consigo trabalhar da maneira correta para aquilo, para eu explodir, para eu demonstrar os meus sentimentos e as emoções nas horas mais certas, nas horas que eu preciso realmente demonstrar, entendeu? Bom. Eu guardo muito para dentro. Eu vou escrever aqui, ó. Então vamos lá, pontos a desenvolver, vamos deixar escrito. Pontos a desenvolver, depois nós escreve para eles terem. Da autodominância. Da autodominância. Não, ali é autoinfluência, eu escrevi errado. Ah, Eu não troquei. Pontos a serem desenvolvidos na autoinfluência. Então aquela pessoa que muito já tem o seu alto nível de influência, ele precisa desenvolver o quê? Mais uma vez, ouvir mais e falar menos. Consegue ver que o autodominante e o autoinfluente são muito parelhos? Por quê? De uma maneira ou de outra, eles vão estar no topo da cadeia alimentar. Você entende? O autodominante e o autoinfluente. De uma maneira ou de outra, ele está aqui, ó. Os dois estão aqui em cima. Por quê? Porque a explosão dos dois, a pose, o estouro deles de, pô, eu sou foda, é muito alto, muito forte. Então eles vão estar aqui. Só que eles precisam desenvolver isso daí, ó. Ouvir mais, falar menos, ser menos impulsivo, entendeu? Tem hora que tem que segurar na ponta do pé. Fala, ops, vem cá. Peraí, velho. Se você for nessa direção com essa impulsividade, o que acontece? O que na maioria das vezes acontece? Ele se machuca. Então, assim, o autodominante, se ele não controlar a impulsividade dele, ele se machuca. Que ele faz esperando um grande resultado, esperando ter um grande retorno, e ele não vai ter. Aí ele se frustra também. influente. Entendeu? Aí o que mais? Ele precisa dar o quê? Lembra que eu falei? É muito disperso. Então, assim, o autoinfluente precisa dar mais atenção aos detalhes. Começar a prestar atenção nos detalhes daqui, porque são os detalhes daqui que vão dar o resultado daqui da frente. Então, o autoinfluente também não presta atenção nos detalhes. Por isso que ele não consegue controlar tanto a impulsividade. Porque ele não olha o detalhe X e Y para ele falar, pô, peraí, eu não posso ser impulsivo aqui. Eu preciso desacelerar. Você entendeu? Está tudo interligado. Não ouço, não presto atenção aos detalhes, sou impulsivo, e aí o que acontece? Normalmente eu não sei dizer não. E aí o que acontece? Me frustro. E a frustração faz o quê? Eu perder corrente. Então assim, cara, são detalhes importantes que precisa ser analisado, tá? Volta só um pouquinho ali na influência. Volta o outro ali. Aí, ó, só para me colocar aqui, ó. O alto é carismático. O pessoal Otimista. Carismático, vai entrando Otimista. otimista. Persuasivo. Persuasivo. Foco em pessoas. Foco Em pessoas. em pessoas. E o baixo? Reservado. Ó. Quem que está se identificando aqui? Formal. Sou eu. Acabou de me descrever aqui na Formal. Terceira é persuasivo. Desconfiado. Persuasivo. Fiado. Concentrado. Agora nós vamos entrar na estabilidade, tá, gente? Ixi, aí sujou. Agora a gente vai falar a nossa língua. Para o estável conformista. Para o estável. E não é que assim, quando a gente fala estável conformista, gente, que é os dois ali, a probabilidade da porcentagem maior. Não.
É que a gente fala estável conformista pela linha, mas você pode ter cruzado, ser dominante e ao mesmo tempo que aí sofre demais. É raro, mas existe pessoas estável. O que é que vocês querem? Não, já vai voltar, Folha. Qual que é a palavra que vocês falaram aí? Não, mas Eu volto já. Deixa só a gente dar uma adiantada por causa do horário. Aí a hora que acabar a gente olha. Deixa aqui enquanto a gente organiza, vocês terminam de marcar. Pode ser? Então, assim, o estável, quando você delega algo para ele quer saber como eu vou fazer. O estável, ele não dá um passo se ele não estiver vendo onde ele está pisando. Diferente do dominante e influente. Vambora, com quem eu vou fazer, tô indo. Ele não olha se o tempo vai chover, como é que vai ficar, para pegar o que ele precisa para levar. Não, o estável e o conformista vai embora. O estável não, o influente e o conformista vai embora. Já o estável, como eu vou fazer? Para ele mudar a rota, ele precisa ver ponto a ponto que ele precisa ser feito. Então, muitas vezes as pessoas querem uma mudança sua e só falam para você o resultado, mas não te mostram o decorrer do percurso que você tem que fazer, o porquê que você tem que mudar. Se não fizer com clareza os porquê, ter resposta para o estável, ele não sai do lugar. Ele só muda de espaço, de ambiente, de rota, se ele tiver claro na cabeça dele passo a passo que ele vai fazer para mudar. Ele gosta de estar estável, ele gosta de ter certeza, clareza, olhar e com muita nitidez para ele mudar o passo. O que acontece diferente do influente e do dominante. Então, uma pessoa que ela é estável, ela precisa de ter clareza, ela gosta de se manter constante, ela gosta de rotina, ela gosta de ter tudo muito detalhado, ela gosta de ter tudo muito desenhado, ela gosta de ver e a mente dela acessar antes do resultado real acontecer. Quando você convive com uma pessoa estável, que eu convivo com um estável, se eu quero fazer uma viagem, um alto estável, se eu quero viajar, para mim que sou dominante, recebi um convite para passar o final de semana na praia. Na casa de uns colegas, uns amigos e tal. Sexta-feira eu recebi o convite meio-dia e o pessoal vai sair 8 horas da noite. Eu chego em casa, amor do céu, foi colocado tudo free, aberto, livre, gratuito. Vamos embora viajar, já estou arrumando as malas. Opa, não faz isso aí não. Você bagunça a cabeça do estável, você chegar e vamos embora, estou fazendo. Ele anda logo. Não, peraí, para mim levantar, mudar o pé do lugar, eu preciso saber o que é, quem vai, quando vai, que hora, antecedência, que hora que vai, como que vai ser, qual o horário do café da manhã, do almoço, da janta, aonde vai, qual a praia que vai apoiar os pés, que hora que vai sair de volta de lá para cá. O estável precisa de tudo isso antes de mover o lugar, certo? É mais calculista, né? Exatamente, entendeu? O estável, ele precisa de ter essa clareza. É isso aí, ó. É o foco em planejamento. Eu preciso planejar. Eu preciso, cara, ter certeza de cada passo que eu vou dar. Porque senão aquilo ali me incomoda, aquilo me irrita, aquilo lá me torna antissocial. Ele não gosta do inesperado, ele faz tudo muito programado. Porque se chega e pega ele de inesperado alguma coisa, ele não vai saber como lidar com aquilo. Ele não processou aquilo dentro dele, de como se posicionar, de como responder, de como falar. Então ele vai se sentir acuado. Então ele, para não se sentir assim, ele prefere não sair do lugar que está estável ali para ele. Então precisa aprender. É isso aí, é a estabilidade. Eu gosto de me sentir com estabilidade. Eu não sei se está começando a compreender que a gente tem um perfil parecido ou não? Você é doido. Agora, o que tem no alto? Fala aí, Alex, no alto estável. Tá, então, ó, tá vendo? A gente é acolhedor, a gente é paciente com as pessoas, bom ouvinte, né? A gente tem, lembra que eu falei? Lembra que o influente, o foco dele é em pessoas, é tá na multidão, é tá ali, trocando ideia, agitando. Cara, eu sou 0 pessoas. Hoje, por que eu consigo vir fazer uma palestra, um treinamento? Às vezes a gente dá treinamento ali para 200, 300 pessoas no auditório. Porque eu aprendi a desenvolver
a minha parte influente. Eu aprendi no momento certo a me puxar mais o perfil influente para o quê? Para que eu consiga desenvolver o treinamento. Mas antigamente, há 6 anos atrás, cara, não dava. Então, por exemplo, eu era publicitário, eu era dupla de criação, eu era diretor de arte. Então eu tinha que apresentar campanha às vezes para Unilever, às vezes para Itaú. Então sentava aquela bancada de 20, 30 pessoas. Eu não conseguia. Eu empurrava o meu dupla, que era redator, e que normalmente, hoje eu consigo entender que um redator ele tem mais a dominância e a influência, por isso que ele já mexe com o texto e de trocar ideia. Então eu empurrava para o meu dupla redator apresentar. Quando era poucas pessoas, 4, 5 pessoas, aí de boa, eu tocava. Por quê? Porque eu estava dentro da minha estabilidade. Então olha isso que interessante. Hoje não, hoje eu aprendi, não deixei de ser estável, porém tem momentos que eu consigo acionar a dominância e tem momentos que eu consigo acionar a influência, aonde eu achar necessário. Aí eu falo, opa, agora é hora de vir o Deadpool, entendeu? Eu aciono o meu Deadpool e aí, velho, a coisa acontece. Mas, no início do relacionamento, fala aí se não era tiro, porrada e bomba, um dominante, um auto-dominante com auto-estável. Aí vem um outro detalhe, o dominante e o influente, ele quer falar, ele quer estar na razão, ele quer ter o direito de tudo. O que o estável tem em reverso disso? É uma pessoa paciente e bom ouvinte. Só que esse bom ouvinte chega uma hora que cansa o ouvido dele, ter que conviver com o influente e dominante. Chega uma hora que ele não saber falar cala a boca de uma forma de fazer o outro entender, ou fica quieto e está incomodando, você vai se enchendo, você vai se empantulando. Por quê? Porque você é paciente demais, você é bom ouvinte demais, aí você é bonzinho demais, você é legalzinho demais, é camarada demais, e chega uma hora que você estoura. Então hoje o Alex consegue entender o quanto o estável dele, nos 15 anos de casado do relacionamento anterior, fez o casamento e o divórcio. Porque a esposa anterior não era diferente da esposa atual. Dominante, influente, ele atrai isso pra ele, entendeu? É o karma dele. Não, eu tô brincando. Isso é legal de explicar. Normalmente, num relacionamento conjugal, é sempre o oposto. Tá? Então, se eu sou estável e conformista, normalmente eu vou atrair para os meus relacionamentos um dominante influente. Que completa. É muito difícil, mas é possível, né? Ter um casal com o mesmo perfil. Mas é mais difícil. Então, normalmente vocês vão ver aí pelo histórico seus de namoradas, puxa aí com as esposas, puxa com as namoradas, você vai começar a entender que, puxa, sempre aquela pessoa era bem diferente de mim. Por causa disso daí, são perfis opostos que se atraem. Tá que quando eu tive um relacionamento que agora, sabendo o que é um dominante, quando nós dois éramos dominantes, ela falava, brigando por coisa besta. Eu escutava e falava, não, tá bom, você tá certa. Ah, então você tá falando que eu tô certa porque eu sou arrogante, você tá me chamando de arrogante. Sendo que eu só queria acabar com aquilo. Não, então você tá me chamando de arrogante porque você não quer discutir, porque não sei o quê. Aí não dava certo. E o que o estável, no caso a pessoa estável, tem como baixo? Aqui, ó. Cara, é muito difícil você ver um cara autoestável ser impulsivo, ser acelerado, ser o quê? Multitarefa, ser dinâmico, é muito possível. Por quê? Porque a gente quer agir aonde? De boa, tranquilamente. A gente vai olhar e vai falar, não, beleza, eu sei o que eu preciso fazer. Só que eu também já tenho calculado e planejado o tempo e a velocidade que eu preciso. Eu não preciso fazer a milhão. Eu sei o que eu preciso fazer da maneira correta no tempo certo. Já o autodominante não tem nada planejado, velho. Sai correndo igual doido, igual cavalo de olho fechado. Então tem essa diferença. Já é isso daqui, ó. Então a gente não vai ter isso daqui, ó. Entendeu? O autoestável ele não vai ter isso, cara. Então assim, já o dominante, o influente tem isso. Então ele é um baixo estável. Entendeu? Vai reversar. Eu me vejo muito semelhante a você. Eu sou estável e me vejo no meio termo, alto e baixo. Eu tive que desenvolver o meu Influente, minha dominante. influência para minha profissão, porque o influenciável é o vendedor. Vendedor. Tem que desenrolar.
falo. Mas ele não é. É isso que eu tô falando. A gente aprende a chamar o Deadpool na hora certa. Entendeu? Mas não é o nosso forte. Então E vamos o lá. pontos a desenvolver da baixa estabilidade. Fala você aí mais rápido. Vamos lá. Gerenciar e lembrar das suas tarefas, tá? Isso é fundamental para quem tem baixa estabilidade, precisa gerenciar e lembrar das suas tarefas. Ter mais paciência com pessoas calmas, tá? Pensar e planejar antes de agir e controlar a ansiedade. Explica. Já quem tem a alta estabilidade, o que acontece? O que ele precisa ser? Mais decidido, saber dizer não, né? Que é o nosso caso, né? Como é o nome? Guilherme. É o nosso caso. A gente precisa aprender a dizer não, a gente precisa ter mais flexibilidade com as mudanças, que a gente sabe, é aquilo que a Letícia falou, sabe? A gente precisa, cara, trabalhar isso na gente, a gente se preocupar menos. Tipo, mudou, beleza, vamos surfar a onda. Coisa que a gente tem dificuldade de fazer, principalmente dentro do trabalho. Né? Dentro do trabalho, cara, é algo Lá é surreal. fácil, ao contrário. Lá é fácil, fora eu não consigo. Dentro de casa. Tá? Pra mim era dentro do trabalho. Assim, era algo surreal mesmo. A gente precisa o quê? Ser mais direto e objetivo. O alto, estável, a gente costuma, querer contar uma puta história. Desde a primeira parafuso que a gente pegou no chão, até onde a gente chegou já no planejamento e montou a peça. E aí, você vê o chefe dominante, o cara fala, vai meu, mas fala logo, o que você quer? Eu quero o resultado. Meu, você está dando muita volta. Então, assim, o alto estável, ele precisa cortar isso na vida dele. Ele precisa ser mais direto, mais objetivo. Eu quero isso, pronto, acabou. Também venho desenvolvendo isso na minha vida, tá? Eu venho sendo mais papo reto, por quê? Porque, cara, faz um bem danado eu ser mais objetivo. Eu falar. E tipo, falar, cara, ele que trabalha o sentimento dele. Porque eu tô falando mais rápido do que eu preciso falar. E também estabelecer o quê? Prioridades. Por a gente ser paciente, um bom ouvinte, eu costumo colocar a minha prioridade sempre atrás da prioridade dos outros. Então eu não consigo desenvolver prioridades para a minha vida, tá? Então isso eu preciso trabalhar. Aí vem outro detalhe no estável. Ele se preocupa muito com o que o outro vai achar dele, como que o outro vai olhar para ele. Se ele não resolver e não for o bom moço, e não ajudar, e não ouvir, e não ser paciente, vão olhar ele de uma forma negativa. E ele não quer isso. Eu fico triste de ver o contrário. Eu prefiro ver dessa forma mesmo. Natural para mim. Então. Vem do outro primeiro. Mas aí vem o detalhe, cada pessoa é diferente, da convivência diferente. Então, o que a gente está trazendo aqui é bem básico, tá, galera? Para vocês talvez é muita informação, mas ainda assim é o básico dentro dessa teoria. Então, buscar mais sobre isso, entender mais sobre isso, é fundamental para vocês aprenderem, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da conformidade, o último aí, tá? Agir de acordo e conforme. Qual que é a pergunta para um conformista que tem que ser feita? Você faz a pergunta e a resposta do conformista é: para o dominante é. O que é que eu tenho que fazer? O dominante, você chega querendo algo dele, o que eu tenho que fazer? Para o influente é: com quem eu vou fazer? Essa é a pergunta. Para o influente é com quem? Para o estável é: como vou fazer? A pergunta do estável é isso. E para o conformista é: por que tem que fazer? O conformista, ele está conformado com aquela. A melhor pessoa para você trabalhar com números é uma pessoa conformista. Porque quando você identifica perfil comportamental hoje, ele é muito feito em empresas para colocar cada indivíduo no seu devido lugar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa dominante e influente. Eu chego para trabalhar numa empresa e as pessoas vão me colocar na parte administrativa para cuidar de números. Vai dar certo? Não. Eu vou odiar, tá? Eu vou fazer de uma forma negativa. Eu posso até fazer pelas minhas necessidades, que eu às vezes tenho, mas eu vou gostar de estar naquela função? Agora, se me colocassem na parte de vendas dessa empresa, o resultado seria muito grande. Só que as empresas, muitas vezes, estão usando certos funcionários em determinados locais diferente do que poderia, por não entender sobre isso. Um conformista, ele ama trabalhar sozinho. Bota ele num escritório, num quartinho fechado, num espacinho. Ele ama ficar ele com ele mesmo, o computador. Aqui, o conformista não gosta de barulho, não gosta de gente falando, porque ele não consegue se concentrar e chegar no resultado que ele quer.
Ele ama estar sozinho. Bota um conformista para trabalhar com um monte de pessoas em volta, não vai gerar resultado final. Não vai rolar. Agora, um grande problema do conformista é se você passa uma tarefa para ele, nunca tá bom. Por quê? Porque ele tem aquele detalhe, ser detalhista demais, ele acha que nunca tá bom. Ele sempre acha que pode melhorar. A confiança dele é pouca em dizer assim, será que realmente? Aí ele vai, revisa, gasta um monte de tempo, ó, tem gente se identificando. Revisa, vai, olha de novo, será que eu posso entregar? Porque uma coisa que o conformista odeia é ser reprovado, ser chamado a atenção. Dizer assim, você fez, não ficou bom, ó, teve um erro aqui, ó, essa conta aqui não bateu. Você tá louco, não faz com o conformista não. Porque ele olhou, ele revisou antes dele entregar, só que aí ele demora, aí ele atrasa o processo dos outros perfis, porque ele tem que estar olhando, tendo certeza. Ele só age quando ele tem certeza. Se ele não tiver, ele não vai. Aí olha que legal, aí você consegue entender como a gente acaba escolhendo profissões que tem a ver com o nosso perfil, como a gente se identifica. Então, assim, o diretor de arte, cara, ele é muito detalhista, é o extremo, entendeu? O diretor de arte, então, assim, quando você vai assistir um filme no cinema, ou você assiste a um comercial do Itaú na TV, você não tem noção quantas horas eu ficava atrás ali, a gente ficava mais de centenas de horas para aquilo lá chegar na frente da sua TV ou então chegar no cinema. Aí você traz pro lado do TI, que eu acho que isso aí é TI, né? Cara, você não tem noção o quanto de detalhes que é o TI. Então, assim, tem a ver diretamente com o nosso perfil, que é o autoconformista e o autoestável, entendeu? E no alto, você vai ver, por exemplo, eu, tá? Diretor de arte, cara, a gente ficava sentado na criação, era uma sala mais ou menos com 20, 30 duplas. Então, quando chegava fora o pessoal de planejamento, o pessoal de mídia, então assim, ficava-se ali 200 pessoas no andar aberto. Quando chegava às 5, 6 horas, para mim era a melhor coisa do mundo, porque aquilo esvaziava e ficava um silêncio. Meu, era demais, aí eu voava. E o TI também não é diferente. Não. O TI, velho, sala escura, ele e os códigos, mais ninguém. Entendeu? E um copinho de café, ou então um refri, alguma coisa assim, só. Então, assim, olha como o nosso perfil, ele é retraído ao extremo, né? A gente e a gente. Ponto. E o quanto é difícil trabalhar isso. Agora, quantas pessoas estão vivendo isso dentro da família, dentro do relacionamento ali, que você é autoestável, autoconformista, a sua mãe ou seu pai é dominante, e nenhum dos dois sabe, e, velho, vive em pé de guerra, vive em conflito. Pode falar. Muito que eu ia pôr, que você brincou do Deadpool. Eu sempre tive no meu trabalho a questão do disque muito controlada, que eu criei um personagem no qual eu coloquei as minhas identificações de conformidade para trabalhar. A proveniente do home office, como na vida social, na vida emocional com ex, com mãe, pai, não era correta por eu ser mais influente, quebrou tudo. Acabou meu lugar escuro, meu silêncio. Aí você teve que mudar e você não soube fazer essa adaptação. Isso bagunçou muito. E assim, o que o autoconformista precisa desenvolver? Né? Como ele é, na verdade, vamos lá, só pra gente passar aqui. Isso aqui, ó. O autoconformista, ele é detalhista, é organizado, ele é analítico e ele foca em tarefas. É totalmente ao contrário, não tem nada a ver, não quer saber nem de pessoa perto. Ele quer fazer as tarefas. Pessoa não existe pra gente. O baixo já não. O que acontece? É criativo, é informal, é flexível e assume risco. Tudo que a gente não faz. O autoconformista não faz nada disso daqui. Isso daqui é o mais difícil da gente fazer. Hoje, graças a Deus, eu estou fazendo. Entendeu? Então tem momentos que a gente fala, nossa, quem que é isso daí? Da onde você veio? Porque, cara, hoje eu estou tocando minha vida de um jeito muito mais pro lado dominante e influente, profissionalmente, né, na maior parte do tempo, porque eu aprendi a liberar mais o Deadpool. Eu aprendi mais a soltar aquele leão, aquela coisa que tem dentro de mim. Puxar e falar, não, velho, ó, toma conta. Então, muita coisa hoje eu delego fácil, eu não estou me prendendo a detalhes, por quê? Porque eu percebi que eu precisava fazer isso na minha vida, eu precisava criar aí algumas rupturas nos meus padrões,
para que eu me sinta mais leve, para que eu consiga realizar mais coisas que eu preciso, né? Então o meu tempo ele é corrido. Eu não posso perder tempo hoje. Eu não posso sentar hoje e gastar 1 hora à toa na minha vida. Por quê? Porque ela é corrida demais, é muita coisa para se fazer. Então eu aprendi a fazer o quê? Solta o freio, vambora. Então tem hora que ela fala, meu, quem é esse cara? E assim... Tá? Mas não deixei de ser. Sou autoconformista e sou autoestável. Eu apenas estou aprendendo a equilibrar as coisas nos momentos certos, nas horas certas, com as ações certas. Para o dominante influente. E aí vem um detalhe, né? Como ele é autoconformista, essa parte de ser detalhista para quem é conformista, querer se apegar, focar e gastar energia e tempo nos detalhes, o que é uma frase que a gente colocou, né? É melhor o feito que o perfeito. Por quê? Porque o conformista ele quer perfeito, se não for perfeito não tá bom. Ele quer reconhecimento, ele quer ser visto. E aí ele foca nesses detalhes. Isso trava resultado e trava a vida das pessoas que estão com ele esperando o resultado dele aqui para dar sequência nas outras coisas lá. Então é melhor o feito do que o perfeito. Quais são os pontos que precisa desenvolver na baixa conformidade? Vamos lá. Calcular, o cara que ele é baixo conformista, né? Então muito provavelmente é o cara mais dominante, mais influente, certo? Então ele precisa desenvolver o quê? Calcular mais os riscos antes de agir, finalizar aquilo que começou, porque o dominante e o influente também tem muita facilidade em não terminar o que começa, certo? Ele precisa o quê? Seguir regras e protocolos. Gente do céu, vocês não têm noção de quanto é difícil a dona Letícia seguir regras e protocolos. Cara do céu, uma briga, não é? Hoje está muito melhor, mas cara, falar para ela, a gente precisa montar essa regra e seguir, rapaz, é a mesma coisa de, sei lá, xingar gravemente ela, assim, é um negócio sério isso. Não, eu estou falando porque Sim. é para demonstrar. Lembra que a gente gosta de trazer os nossos exemplos para a gente mostrar para vocês a vida real? Então assim, o que mais precisa? Disciplina, para se criar consistência, constância. Então o baixo conformista tem dificuldade nisso daí, de criar disciplina, né, Bíblia? Então, agora quem já tem a autoconformidade, aí é o que a gente precisa fazer, Gui. Ser menos crítico e ser menos exigente com nós mesmos, não é com os outros não, é comigo. Se aceitar ajudas e delegar tarefas, que eu acabei de falar aqui. Cara, o quanto é difícil eu aceitar ajuda e delegar tarefa. Não por não confiar na pessoa, não, mas porque por eu estar preso aos detalhes, eu achar que, poxa, cada detalhe só eu sabia fazer da melhor maneira. Então assim, a pessoa, eu tenho conscientemente que ela é até melhor do que eu, só que a droga dos detalhes é onde eu me prendo, e aí eu quero ter o controle dos detalhes. E aí, diferente do dominante que a gente colocou, que o dominante só confia no que ele faz. Você percebe aqui que o conformista também está na mesma vibe? Ele não delega para outra pessoa. Então, a pergunta, eu percebi que você se questionou com isso. Mas o dominante, ele quer estar certo, ele quer estar na razão, na agressividade. Já o conformista, ele não delega, ele quer fazer porque ele está apegado aos detalhes, a parte técnica, ao resultado final. O dominante, não, o dominante ele quer estar na razão, ele quer estar certo sempre, ele não aceita passar para outra pessoa, porque não vai sair do jeito que ele quer. Não é pelo resultado que vai ter no conjunto. Já o conformista, ele pensa no resultado para todos. Então, o apego dele e não confiar em delegar tarefas que ele precisa desenvolver é o medo de delegar a tarefa e lá na frente olhar e falar assim: ei, mas isso aqui está com o número errado. Aí vai cobrar de quem? Em quem ele delegou ou em quem é nele? Nele, que é a pessoa que foi o que estava no ponto. Você vê como é o processo, pegando essa de exemplos, quando você falou assim, antes feito do que perfeito, na hora da minha cabeça, ela está errada. Aí você começou a explicar, eu, até que tá certo, ou até. É muito difícil aceitar, exatamente. Ser menos perfeccionista e valorizar as diferenças, porque precisa também. A gente precisa encerrar, tá? Não, A gente terminou muito, mas a gente vai Só encerrar e vai uma estar coisa. aqui. Se tiver dúvida, vocês perguntam, tá? Jogo rápido, vai lá. Essa
Assim, ó, então uma pessoa, que nem eu comparei, desculpa aí, ela é dominante, mas ela tem influência alta, ela alega uma festa, ela alega, mas a parte da estabilidade dela é alta. Que nem uma pessoa pode ser isso, aquilo, que nem você falou agora aí. Eu tenho 2 de cima e 2 de baixo também. É um quadrante. Não, É então, um quadrante. a minha raiz, tá? A minha raiz, natural meu, é autoconformista e autoestável. Mas em determinados momentos, hoje eu consigo desenvolver, por exemplo, numa reunião aqui eu estou sendo influente. O autoestável e o autoconformista jamais ia estar aqui falando com vocês do jeito que eu estou. Então, assim, hoje eu aprendi a desenvolver na hora que eu preciso. Mas, na hora que eu não preciso, eu venho para cá. Eu volto para minha casinha, onde eu me sinto seguro. Entendeu? Esse que é o segredo, é você aprender a usar as ferramentas que você tem. Já estamos terminando. Principalmente algumas funções do trabalho com TI também. Em algumas funções, quem mexe, por exemplo, segurança da informação, o detalhe é primordial. E quem cria e gerencia acesso tem que ser dominante, porque a pessoa vai pedir, vou pedir um acesso nível 4, não, você não vai. Qual que é a sua função? Se você mexe, você entra no analítico, você entra no alto, então você varia entre as condições do DISC. Não que é o pessoal, assim, eu sou inimigo de você, eu sou passo, Mas precisa entender, conhecer para saber surfar. O grande problema que a gente quer mostrar aqui é que para as famílias, principalmente, não estão buscando conhecimento e não estão sabendo identificar o seu perfil comportamental e aí ataca o indivíduo olhando só para si. Então, em que sentido olhando só para si? Não perceber qual é o perfil da pessoa, você acha que o outro está fazendo aquilo porque é desaforado com você, está faltando com respeito. Quantas mães aqui, mas ele faz isso porque ele não me respeita. Não é o perfil da pessoa, você não conhece nem o seu perfil comportamental, você não conhece o do outro e você acha que a pessoa está fazendo aquilo para te provocar. Então, é buscar conhecimento, tá bom? Gente, obrigada, a gente vai finalizar aqui. A Duda está gratidão a todos vocês. O diria minha ex, acabou. É o quê? O diria minha ex, acabou. Finalizou aqui o pacote. Ela falou isso pra mim,